Olá, internautas! Espero encontrá-los bem e já pensando em se organizar nas contas. Eu achei o assunto muito pertinente e que faz bem na vida das famílias esse controle financeiro. É esse o assunto deste nosso encontro. Hoje nós vamos passar uma ideia de como sair das dívidas. Como sair do sufoco. E é possível. Vocês conhecem muita gente que eternamente estão lascados, né? Porque não houve um planejamento para ter uma melhor gestão do salário que você ganha. Porque quem não tem controle, mesmo que ganhe muito dinheiro, está sempre lascado. E pode ter gente que ganha muito menos e está mais feliz. Então, o importante é gastar o que você ganha. Mais uma vez, Miriam, seja bem-vinda ao nosso canal. Estamos muito felizes e até energizados, com vontade de fazer ainda melhor o nosso controle financeiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, internautas? Estou bem feliz também, obrigado pelo convite. É, sempre eu digo que é um alívio quando a gente consegue fazer isso, né? Porque dívidas, quem quer ter dívidas, Cifrão? Quem quer ter dívidas? Ninguém. Então, nós Mas vamos. infelizmente, né? Acontece, e os bancos ficam bem felizes. O Sim. pessoal da cartão de crédito, as financeiras, mas Deus o livre. Então, nós queremos ver os nossos internautas longe das financeiras. Vamos ver na tela, então, o que nós temos para hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de como sair das dívidas e assumir o controle da vida financeira. Quem já ficou com medo de olhar para a fatura do cartão de crédito? Eu fiquei. Eu também já, seu Fernando. Deixa uma partezinha, Miriam. Já faz muito tempo que eu fiquei com medo daquela fatura e agora eu passo a comprar somente no débito. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Porque é Fácil de muito aplicar. desagradável, é muito fácil comprar. E a conta vem. Isso aí. Porque o que isso quer dizer? Que quando você trabalha com cartão, parece que você tem uma renda a mais, um valor a mais. Só que não. É a mesma coisa que o limite do banco, né? O banco sempre vai te dar um limite. Uhum. Mas quando você começa a utilizar, ele tem hora e data e juros para cobrar, para pagar. Então, quem realmente puder fazer dessa forma, só no débito, porque o cartão tem lá as suas vantagens, mas tem pessoas que não sabem usar o cartão. Não é que nem não sabem, é porque às vezes, talvez, até por alguma necessidade, precisou utilizar, e aí quando vê, vira uma bola de neve. E Miriam, e o cartão, e muitas vezes não está no orçamento. Quando tu vai Isso. negociar, quando tu vai negociar o valor do cartão, não estava orçado o juro. Isso. E assim começa, de pouquinho em pouquinho, porque assim, se você consegue pagar a fatura, ótimo, tudo bem. Mas se não consegue, Fiorello, o juro é enorme. É mais que 3%, 4% em Sim, muitos casos. Já houve casos de 5% ao mês. Isso é um suicídio para o cara que está devendo. e isso que mostra, a nossa internet hoje mostra que a metade mais da população está endividada. Falta de Então, educação financeira. falta de organização financeira. Porque, Fiorello, muitas vezes não tem o conhecimento, né? E o cartão está ali, às vezes facilita também as coisas. É que nem você disse, eu quero comprar, eu vou pôr no crédito. Fica 2 parcelinhas de R$ 10. Mas é assim que vai preenchendo. E aí, quando faz a organização e não coloca o cartão lá no meio, porque o cartão não é o cartão. São coisas que são compradas no cartão, mas que tem que aparecer lá na organização. Olha a ilusão do cartão de crédito. Eu compro numa loja, é baratinha, só 10 por mês. 12 parcelas de 10. Eu vou na outra loja e compro 100 por mês. Na outra, 300. No fim, dá uma parcela de R$ 1.000 por mês
e a minha renda não suporta pagar R$ 1.000 por mês. E a gente tem que entender, Fiorello, quando a gente gastou demais, está no limite, tem dívidas, a pessoa não é fracassada. Nós não somos um fracasso porque temos dívidas. Muita gente diz, tem dívida, é um fracassado. Não, não é um fracassado. Ali, mostrou que tem dívidas, tem tudo para começar a fazer um bom planejamento e mudar essa história. Fazer diferente. Porque realmente as pessoas endividadas foi tudo falta, vou falar isso com carinho, falta da educação financeira. Isso. Faltou o saber planejar. Faltou o saber de gastar dentro daquilo que você ganha. Isso mesmo. Por que nós se endividamos? Então, tá ali. A falta da educação financeira é a primeira. Porque tu vai para a escola ensina o quê? Matemática. Mas ela não ensina como você não fazer dívidas. Como você investir um pouco para ter lá no futuro, você estar melhor. Ela ensina números, o básico. Então, a gente tem que pensar que, se caso a gente não conseguir sozinho, procure uma ajuda. Tem pessoas hoje já que fazem, que ajudam nessa questão da educação financeira. Você falou em escolas, e eu acho que está mais do que na hora as escolas terem essa disciplina de educação financeira. Isso. Quanto sofrimento a menos nós podíamos ter nas famílias nessa coisa louca de correr atrás de pagar as contas porque você gastou a mais do que você ganha. Eu tenho um dado da minha mentora, que ela é dos Estados Unidos, quando eu iniciei esses estudos, e lá não tem. Lá tem educação financeira na escola desde criança. As crianças já crescem tendo educação financeira. Cartão é só débito, não existe crédito lá. Então, para te ver como as coisas são diferentes, né? E aqui nós não temos entendimento, conhecimento, e muitas vezes falta de orientação mesmo, de não saber por onde começar, o que fazer. Eu tenho tudo aqui, mas como é que eu vou fazer? Por isso que eu digo, a clareza vem do primeiro contato, nem que seja num papel. Colocar tudo lá para a gente iniciar esse processo. Só que tem a questão também do desemprego ou da renda insuficiente. Porque quando fica desempregado, às vezes, e tem lá uma criança doente, né? Você vai buscar o recurso num banco. Você não vai deixar faltar comida, você não vai deixar faltar o remédio. Você vai procurar um recurso para você conseguir. Só que isso, às vezes, não caberia dentro do orçamento naquele momento. Né? Porque não está gerando uma renda, né? Por isso da importância da reserva dos 20%. Isso mesmo. Só que daí, sem a educação financeira, como é que vamos saber? Né? E o uso descontrolado do cartão é o que a gente já falou, porque ele se torna mais fácil comprar, né? E o consumo por emoções ou status. O estresse hoje, as emoções que floram dentro da gente, porque um ser humano tem sentimentos. Às vezes ele está tão triste que ele passa na vitrine e vê uma bolsa maravilhosa. Nossa, eu vou entrar, vou comprar. Vou me dar de presente porque hoje eu estou muito triste. Eu preciso me animar. Vou lá, compro a bolsa, fica feliz da vida. Meu Deus, que compra! E o final do mês vai chegar. Nem precisa. É chegar em casa, olhou, mas isso não cabia no meu orçamento. E assim começa. É uma compra aqui, uma compra lá. Mas meu amigo foi jantar fora, eu preciso fazer uma fotinho. Vou ir lá também. Vai lá, mas não caberia no orçamento. E aí? Mas, infelizmente, não é nem por maldade. Né? A gente vai lá, tenta fazer da melhor forma possível, mas depois vê que já talvez tenha até uma doença por trás. Miriam, deixa eu chamar a câmera 1 e me dirigir a vocês, internautas. Vejam como a gente passa a mexer com os sentimentos. Vocês que estão nos acompanhando aí, né?
muitas vezes, é uma doença na família, né? Muitas vezes um acidente de um filho, e que depende de um valor a mais a ser gasto naquele mês. Por isso da importância de poupar, guardar 20% da vossa renda. É um desafio, claro que é. Mas aí que aflora as emoções. Quando um casal vai no banco fazer um financiamento para poder atender o filho, porque o pai e a mãe vai fazer o que for necessário Exato. para o bem desse filho. Então, internautas, eu estou até emocionado e essa emoção passou para vocês também, com certeza, mas eu acho que essa é a realidade da nossa vida, né? Termos educação financeira, termos planejamento, e se nós seguirmos aí os passos da Miriam, realmente a nossa vida vai ser melhor, nós vamos ser mais felizes e vamos ter, Miriam, menos estresse. Sim, que é um ponto hoje que todo mundo vive à base do estresse, né? Aí vem a depressão Isso e aí. assim por diante, E né? essas doenças que tomam conta. Então, quando que nós começamos a ter os sinais de alertas de endividamento num orçamento familiar? Atrasos frequentes, já não consegue mais pagar em dia todas as parcelas, os compromissos assumidos, né? Então, ali já é um sinal que, opa, acendeu a luzinha, vamos devagar, vamos fazer algo que ainda dá tempo. Mais de 30% da renda comprometida não tem como sobreviver. Se tiver mais de 30% da renda comprometida com dívidas, Aqueles empréstimos, empréstimos, cartão de crédito, tudo cartões de mais. créditos, limites, porque os juros começam a ser cada vez mais altos. E o uso de crédito para pagar crédito. Ali começa a bola de neve. Não consegue mais sair Vou fazer um fora. empréstimo para pagar outro empréstimo, vou fazer um empréstimo para pagar o cartão. Vou lá na casa que empresta dinheiro para comprar um terno para ir no casamento e tudo mais. E depois Isso a coisa mesmo. estoura, né? Isso aí. Aí ali a gente vê que já são sinais de que você precisa fazer algo de diferente para poder mudar esse cenário. E a ansiedade ao pensar em dinheiro, aí entra a depressão mesmo, Fiorella. Porque tem muitas pessoas que se tiram a vida por falta de dívidas. São pessoas corretas, de bom coração, Isso. mas acham que não tem saída. mais atrapalhadas no controle financeiro, né? Isso, e elas acham que não tem saída. Às vezes elas têm medo, têm vergonha de pedir ajuda, mas peçam, gente. Se vocês têm esse problema, peçam. Nem que seja para um amigo próximo de vocês. Conversam sobre isso, vai fazer muito bem. Porque você precisa de ajuda. Quando chegar nesse ponto que você tem medo do dinheiro, é porque já precisa de ajuda de um psicólogo. Já não tem mais o que fazer. Porque a gente precisa, além de tudo, se amar. Então, a gente tem que olhar para si mesmo. E quando você lida com dinheiro, a gente sabe que é difícil. E a gente sabe que dói muito. Tem gente que prefere não olhar, não ver. Mas é necessário. Tem que olhar, tem que ver e tem que falar sobre. Vai te tirar um peso enorme das costas. Miriam, vou voltar a falar, e talvez sendo meio redundante, da importância do casal participar na gerência financeira. Fazer um caixa só, discutir o que vamos pagar, o que vamos comprar. E também, Miriam, se não dá para ir jantar 2 vezes por mês fora, não vai nenhuma. Mas não chegar ao ponto de estar nesse estresse, de ter que pagar juro, correr nas financeiras, buscar dinheiro. Então vamos planejar também os nossos jantares fora, Sim. a nossa família, tudo planejado, né, Miriam? Isso é muito importante, Fiorella, porque teve já clientes que eu já atendi e eles realmente escondiam da esposa porque eles não tinham esse dinheiro. Mas eles davam para ela, para ver ela feliz, se colocaram em dívidas. Claro que depois eles procuraram, né? Ajudei eles com estratégias, saíram das dívidas, né? Mas assim, realmente, para satisfazer a esposa, ele não tinha coragem de dizer que ele não tinha dinheiro.
Que coisa louca. E ele tentava atender, até que ele foi num banco, pegou um empréstimo, daí por um tempo ele conseguiu de novo, depois já não conseguiu mais. Mas assim, o bom que ele viu, ele reconheceu, aí ele abriu o jogo e foi procurado ajuda e conseguiram e hoje vivem muito bem, felizes. Então, assim, é exemplos que a gente tem que é importante falar, porque às vezes o internauta vai achar que é só com os outros. Muito, Com ele não acontece. exatamente. Acontece com a gente também. Né? Acontece de ter meses da gente não poder sair, porque a gente gastou um pouco demais. Então, vamos dar uma seguradinha. Então, vamos em frente. Vamos ver. Onde é que a gente pode chegar? O que podemos fazer a nossos internautas? É isso aí. Para sair das dívidas. Como podemos sair? Então, primeiramente, é fazer um levantamento. É um diagnóstico. É saber tudo o que tem. Dívida, o valor da dívida, se tem juros, o valor do juros, ali não dá para esconder nada, tem que ter tudo. Organizar esse orçamento. Então, é planejar ele direitinho, olhar para ele, ver e montar estratégias em cima desse orçamento para ver como é que dá para viver. Negocie com os credores. Se tiver, gente, não é deixar de pagar, tá? De jeito nenhum. Deixar de pagar é dar calote. Não é, tem que ter estratégia. Se vai deixar de pagar alguma coisa, tem que ter uma estratégia para pagar o valor, não é deixar de pagar. Então, assim, negociar com os credores quando tem ali, de vez em quando o CDL monta ali para fazer sem juros ou abater uma parte dos juros, se puder, vá até lá, negocie, porque já vai reduzir. Tudo que puder reduzir de juros já é ótimo. Priorizar dívidas com juros altos. O que é isso, gente? É o cartão de crédito limite do banco. O juro maior que tem são esses dois. Então, tem que olhar para eles com mais carinho e talvez dar uma certa prioridade, porque é o que mais vai consumir do seu orçamento. Não só dar prioridade, como evitar conta negativa e cartão de crédito. Isso é um suicídio. Principalmente nas renegociações. É juro sobre juro. É juro sobre juro. E enquanto estiver nesse processo, evitar novas dívidas. Até se reorganizar. É o principal que precisa fazer. Claro que depois tem que olhar, tem que montar algumas estratégias em cima disso, né? Mas o básico é isso daí. E para a pessoa sair da dívida todo mês, vai ser um mês novo, gente. Vai conseguir sair. É só se reorganizar, mas não pode continuar comprando, tem que dar uma parada. Ok. Então, internautas, tá muito bom o nosso papo. Eu vou deixar a Miriam nesses final do programa para fazer suas colocações finais e, quem sabe, deixar mais um conselho para nós encerrarmos o programa de hoje. Então, pessoal, digo que tem solução, tudo, tá? Eu estou aqui, sou educadora financeira, porque o objetivo do educador, gente, não é só fazer um trabalho, tá? É realmente mudar os hábitos. É fazer vocês entenderem a não querer voltar para esse caminho. Essa é uma educação financeira. Não é só dizer o que vocês vão fazer, não, porque é juntos. Vocês vão, juntos comigo, escolher a melhor forma de resolver essas pendências. Então, está aqui o meu contato. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp, pode me procurar que fico à disposição. E muito obrigado pelo momento, seu Felipe. Pois que coisa boa, né, internautas? A gente se anima. Eu fiquei feliz poder ouvir essas dicas da nossa educadora financeira e termos assim uma luz no fim do túnel. Me desculpa, tá? Tu que tá lascado, tá na hora de fazer alguma coisa. E a Miriam tem a solução. Vamos seguir os conselhos. Parar de comprar. Parar de jantar fora. Passar uma graxinha naquele sapato que tá meio judiado e vamos para frente um pouco. Então, gente, é bem interessante o assunto. Eu espero que vocês estejam aproveitando e que, de fato, vocês façam bom uso dessas informações que estamos trazendo para vocês. Fiquem bem. A gente se encontra aqui no canal. Tchau.